no colo pro segundo turno. Mas eu não vejo, assim, o que eu vejo nessa esquerda brasileira, aí me corrige, Ricardo, ser mais preciso nisso. Tem, igual a direita brasileira tem alguns arcaísmos do período da ditadura militar que ele não consegue resolver, é tipo o dente do siso, é tipo o baço, sabe? São coisas que estão aí, órgãos vestigiais. A esquerda também tem dela. O discurso latino-americano, profundamente anticapitalista, também segura um pouco essa esquerda de avançar. Só que a gente a gente pode contra-argumentar o que eu estou falando usando o exemplo da esquerda europeia. Por exemplo, o Partido Socialista se aliou com o Podemos na Espanha, que são dois partidos de discurso radical, ganhou, estão administrando e a vida está seguindo lá. Claro. Né? Então, a gente vai encontrar exemplos de esquerdas que têm um discurso arcaico, mas estão se mantendo. E também exemplos de presidentes que fizeram esse rebolation e não está indo muito bem, como o Macron, que está meio que... Né? Ainda que na França, pegando o exemplo de um lugar que eu estudei recentemente o caso lá, a esquerda mais extremada está detonada. Ela está numa posição complicada, mas aí tem essas questões geopolíticas, imigração, tal, que deixam eles meio atrapalhadores. Mas qual vai ser o caminho dado para esses caras? Eu olho, por exemplo, o caso americano, e acho que é legal a gente entrar nisso aí, porque o Biden ganhou, a gente nem comenta muito de política americana. Até porque, eu não sei, eu não gosto tanto. Não sei, acho que você também não é mal. Não tenho nada contra, não. É que o meu entendimento de política americana é muito básico. Eu também não tenho, mas assim, não é uma coisa que eu quero acompanhar. O que eu sinto é o seguinte, o Partido Americano, o Partido Democrata Americano, hoje é quase como se fosse, em um determinado momento, como foi o PCB no Brasil e como foi o MDB no Brasil. Ele tem tantas correntes tão diferentes. Ele tem radicais de extrema esquerda, mas radicais mesmo de extrema esquerda. Você tem hoje um dos maiores ícones do partido, dois maiores. Um é o Bernie Sanders e outro é aquela Casa de Cortez, que são dois radicais. E eles são já mainstream do Partido Democrata, em grande medida. O que acontece com o Partido Democrata é simples de entender. Eles não têm como, assim, os Estados Unidos é multipartidário, mas os outros partidos são muito miúdos. Então, uma pessoa que tenha vocação política e seja bastante de esquerda, se ela quer alguma coisa de prático, ela não vai para o Partido Comunista Americano. Ela vai para o Partido Democrata. Sim. Então faz mais sentido, no caso que há praticamente um bipartidarismo, que qualquer tipo de gama da esquerda se aloque no Partido Democrata, e não em outros partidos. E aí eu acho que isso gera esse fenômeno que você está dizendo. Você tem uma ala muito de esquerda dentro daquele partido. E tem um outro fato também. O discurso socialista, ele não está morto. E o discurso socialista tem um grande alento porque a democracia liberal passa por um momento de crise aguda. Ela está passando por um momento de crise aguda. Aquilo que o Christoph Lasch explicou, né, a revolta das elites, o distanciamento das elites com o povo, etc, etc. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso se reflete num descrédito da democracia liberal por parte tanto da direita quanto da esquerda, e você tem concomitantemente a esse processo a ascensão da China, que ainda é dominada pelo Partido Comunista. Então todas as pessoas que hoje são de esquerda no Brasil, e mais de extrema esquerda, todas elas usam como exemplo máximo para tudo que elas vão falar no caso da China. Né? Então a China fez uma colonização de pensamento desses caras todos, porque é a grande potência que eles têm a se espelhar. É a grande potência que eles têm a apontar um caso de sucesso. E por mais que se diga, mas a China não é socialista, porque Deng Xiaoping fez certas reformas, não sei o quê, mas o Partido Comunista ainda domina aquilo ali com mão de ferro. Então, assim, apresenta-se uma via chinesa para estas pessoas mais de extrema esquerda, e isso tem uma força retórica. Você já ouviu isso no discurso dos ciristas, já? Dos ciristas já, do pessoal do PCB, do pessoal do PCdoB, do PCdoB, óbvio. Porque do PCdoB é maoísta mesmo, né, em origem. Então, em toda a esquerda vive falando da China. Tem vários influencers aqui, comunistas, que eu sigo no Twitter, é China, só China, só da China. A questão da União Soviética, você tem aquele passado do que foi a União Soviética, dos escritos de Lenin e tudo mais. Mas a atualização presente disso está na China. Hoje existem poucos países que são comunistas. Você tem o Laos, a Coreia do Norte, a China, mais e um estado da Índia. Tem um estado da Índia que é comunista, que eles tem um governo, não sei se é o Uttar Pradesh, é um dos estados da Índia que é governado, Kerala, eu acho que é Kerala, que ele é governado por um partido comunista. Mas Kerala no sul. Eu não tenho certeza, tem um estado que é governado por um partido comunista. Então só tem isso, tem pouquíssimos. E Cuba, óbvio. Tem isso. Dessas 5 instâncias, a única que é grande
é a China. Sim. Então a China é o lugar, não tem outro, não tem para onde ir. Então tudo é China, tudo está em torno da questão da China. E a China parece, ao que tudo indica, ameaçar a hegemonia americana, e ameaçar com força. Então isso faz com que essa extrema esquerda também tenha uma força retórica. Eu acho que ela pode crescer mais ainda. E crescer aqui no Brasil e crescer aqui dentro do PSOL. Dentro do PSOL também. Apesar do Freixo ser um cara que vai buscar uma política mais, digamos assim, moderada. Então, essa é a situação. E eu acho que o PT está jogando muito bem. Assim, para mim, o PT está bem. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. É botar o Lula ou botar o Haddad, tentar repetir Dentro das limitações que ele tem. Dentro, lógico. Claro. O PT está em crise, mas ele não tem o que fazer. O PT foi massacrado nos últimos anos. Sim. O cara vai fazer o quê? Ele não tem uma carta na manga, um milagre para fazer. Não tem como fazer isso. E existe essa dificuldade de renovação dos quadros, que é uma coisa que eles têm que lidar. É difícil renovar os quadros. Porque no caso do PT, a coisa é mais dramática ainda, porque o PT teve essa desmoralização e foi desmoralizado pela esquerda também. Porque o PT fez concessões, porque o PT sentou com o Temer, porque o PT o problema não é o mensalão, é que o PT cedeu. No olhar da esquerda, o PT cedeu demais às elites, à burguesia. Sim. E cedeu pra quê? Pra tomar uma carpada de uma golpe depois? Exatamente. Na época do impeachment, eu assisti um congresso de intelectuais de esquerda, Marilena foi, um bocado de gente assim, importante. E a tônica do discurso era